Rapaz, a gente está rindo aqui, mas a situação é angustiosa. É angustiosa. Sem alarme, sem alardes. Mas é claro, você está vendo as maiores empresas da República num estado de banditismo aquadrilhado. Você está vendo o Congresso Nacional todo amigo dos bandidos e as instâncias governamentais mais elevadas no processo, as empresas mais importantes do Brasil sendo as fornecedoras do dinheiro das propinas, com uma engenharia de corrupção tão bem montada que é preciso ter muita expertise para poder seguir o dinheiro. São viagens sofisticadas. Se está estourando um esquema altamente bem montado. Vai para lá, vem para cá, tem muita viagem, muita troca. Difícil o rastreamento. Não fossem as delações premiadas, seria impossível rastrear. Foi esse mecanismo, uma vez que as penas sem delação seriam pesadíssimas do ponto de vista da durabilidade delas, com a delação elas caem significativamente, mas em troca se sabe muito mais sobre o processo criminoso, o que ajuda a entender o esquema inteiro e também ver que os outros operam mais ou menos do mesmo modo. Então, quando você descobre um modus operandi desse tipo, você aprendeu um modo operante de praticamente todos naquele momento, pelo menos. Vai ter que haver agora outras adaptações corruptoras, porque essa viagem aí já está compreendida. Está quebrando um modelo. Está quebrando um modelo, um paradigma de corrupção. Obviamente, quem tem um coração corrupto inventa sempre outros. Mas esse aí está quebrado e vai ajudar a desvendar alguns outros. Então ninguém vê esse desfile calamitoso de indivíduos que foram eleitos para serem servos do povo, se tornando os vampiros perversos da sociedade, seja lá em nome de que ideologia seja, não interessa qual seja a motivação. Fato objetivo é que eles roubaram muito e prejudicaram demais, foram sórdidos com a nação, todos eles. E do ponto de vista da cidadania, do compromisso humano com a vida, com o próximo, com a verdade, com a dignidade, com tudo mais. Então, são indesculpáveis por isto. Mas não é por causa disso que a gente vai entrar num processo de alegria pela tragédia, que é algo que a Escritura nos diz que sempre nos faz mal. Sempre nos faz mal. O livro de Provérbios diz que ninguém deve dizer bem feito, quando vê a tragédia do outro. Está explicitamente dito. O apóstolo Paulo diz: abençoai, não amaldiçoeis. Toda vez que eu olho para alguém e eu zombo e me alegro com a calamidade dele, eu o estou amaldiçoando. É simples assim. Não precisa haver formalidades na maldição. Quando o pessoal veio para Jesus com aquela história de tu viste o que aconteceram com aqueles galileus que foram mortos e os sangues foram misturados com os sacrifícios que eles ofereciam lá na Galiléia, como Pilatos mandou fazer isso? Com isso, aquele pessoal que trouxe a notícia estava querendo dizer: tu viste como eles foram punidos por Deus? Porque o pecado seria sacrificar animais fora do templo de Jerusalém, onde era o único lugar autorizado para se fazer sacrifícios pela religião judaica. Então esses caras foram fazer lá na Galiléia, fora do templo, quebrando a ordem. Pilatos, por questões políticas, mandou matá-los e ainda misturou o sangue com os sacrifícios deles.
E aí os caras vieram e com a notícia que davam, estavam também ensinando para Jesus que aqueles caras eram mais pecadores do que os outros. Estava dando um bem feito. Bem feito, bem tá feito, vendo? tá vendo? Você viu o bem feito lá? Aí o que o senhor acha? Aí Jesus disse: em verdade eu vos digo que esses não são mais pecadores do que todos vocês. Se todos aqui igualmente não se arrependerem, todos independentemente do fim que tenham, vergonhoso, trágico ou qual seja, perecerão. São da mesma natureza. São corruptos também. E de modo que olhar para esses indivíduos me faz enxergar a mim mesmo, enxergar o meu povo, enxergar a nossa cultura. Eles são a manifestação da gente, num nível em que a maioria de nós não lidou ainda, não chegou perto. Mas você que está aí não sabe o que você mesmo faria se estivesse lidando com as ofertas que eles têm, com as oportunidades que tiveram e que compraram. Eu vejo gente aqui que me escreve com conflitos desse tamanho, não sabendo se pega o dinheiro, não pega o dinheiro, se perdoa, se não perdoa, se compra briga ou não compra briga. Tudo desse tamanho, corrupções desse tamanho, gerando um conflito enorme. Bota essas mesmas pessoas diante das mesmas ofertas e você vai ver que a corrupção que fariam aqui seria infinitamente maior e mais ávida. Agora, ontem o Zé Dirceu foi levado para a cadeia. Olha as imagens, deixa o meu áudio aberto. Mostre, por favor. Ele está chegando aí. Olha a vibração do povo. Vagabundo! Seu filho de uma puta! Agora imagine. Nossa. Fosse seu pai, seu tio querido, ou você. Você foi apanhado numa coisa ilícita no seu emprego. Aí você é exposto assim, no nível que seja. Então eu quero a justiça feita. O Brasil não pode mais ser o país da mais relapsa e maligna impunidade. Não pode mais, senão a gente vira a terra do Macunaíma para sempre. A gente vira herdeiro dessa alma lulesca, amorfa, sem backbone, sem estrutura, gelecosa, como uma lula, cheia de tentáculos e de ventosas, mas sem backbone, sem espinha, sem coluna, sem caráter, macunaíminizados. Se não houver aplicação da justiça, a alma nacional se corrompe irremediavelmente. A gente já está praticamente nesse estado. Mas, por favor, não façam isso com ódio, mas apenas pedindo que a justiça prevaleça e não o ódio e a vingança. Se a gente não entender a diferença, a gente pode começar a se tornar um país muito ruinzinho. A nossa maturidade humana e espiritual nos leva a celebrar a realização da justiça, lamentando profundamente que a justiça tenha que se manifestar nesse nível, porque pessoas se coloquem em situação tão desgraçadamente perversa,
enganadora e corruptora. Mas é lamentável. Me alegro pela prática da justiça e lamento profundamente que a gente esteja tendo que viver esses dias. O que nós queríamos é que esses dias não precisassem ter existido, porque nada disso tivesse acontecido. Já era tempo para a gente ter aprendido que a gente não precisa viver de tropeção em tropeção, de escândalo em escândalo, de desgraça em desgraça e de recorde de corrupção em recorde de corrupção, como a gente tem vivido até aqui. Eu convido você a orar, pedindo a Deus que esse processo inteiro não nos tire nenhuma forma de equilíbrio institucional, que não trague a nação inteira para um buraco, que não nos leve para nenhuma forma de hostilidades, de atitude amargurada que será paralisante para a criatividade, para a volta à produtividade nacional, mas que a gente tenha o equilíbrio de apreciar a verdadeira justiça humana possível sendo aplicada sem nos regozijarmos com a tragédia em razão da qual ela tem que ser aplicada. É só assim que nós vamos um dia ser uma nação saudável e equilibrada, madura, e que reduzirá, quando tiver essa consciência, o número dos corruptos eleitos por nós mesmos para uma quantidade absolutamente ínfima. Caio, você acha que, assim, sem querer generalizar, a classe política brasileira, com todo esse escândalo, essa investigação atrás da outra, prisões, etc., ela não fica meio perdida, assim? Quem? A classe política brasileira. Ela tá, né? Eles não estão completamente perdidos? Muitos anos, eu porque não sei. Acha que qualquer hora pode vir um negócio pra cima do cara. Eles estão perdidos pela presunção de que são mais malandros do que a malandragem. Essa é a perdição da classe política brasileira. Você vê um Eduardo Cunha, com um rabo, meu amigo, a sua própria ruína. Todos eles. Todos eles. Você veja que os grandes malandros nacionais são os que não tiveram essa volúpia Eduardo Cunhenta. Quer ver? O Sarney é um dos grandes malandros políticos da nação. Mas ele não tem essa avidez. Ele, quando vê o bicho ficando preto, ele se recolhia. O ACM era ele assim. Se retirava. A ACM até era bem mais beligerante. Mas o Sarney nunca deu soco em ponta de faca. Pianinho. Esse é um malandro que sabe que ele não é mais malandro do que a malandragem, que ele pode ser apanhado. Então ele recua, fica igual o Garfield, quietinho, deixando aquela desgraça passar por cima dele. Agora um Cunha, o Cunha está ali, vai na frente o nariz dele. Ele tem um nariz que o precede. Com aquela olfatividade obsessiva de poder. Então ele vai acabar sendo a sentença de si mesmo, se continuar nesse pique. Agora, o que me impressiona é que o pessoal não alivia. Por exemplo, se comprovarem as denúncias, o que se aventou e concluiu que deveria ser para poder levar o Dirceu preso, é que mesmo preso, ele continuou faturando do esquema, só que agora da Petrobras. Então, nem preso, eles estão parando de faturar. Então, não há nada que os esteja assustando, aparentemente. Não há aquele temor que diz, meu Deus, aconteceu com ele, eu podia ser o próximo, deixa eu me enterrar e ficar quietinho, respirando por canudo, pedindo que a ira passe sobre mim e não me veja. Mas não, eles continuam em plena operação. Como é que, fazendo assim, eles já não são a sentença de si próprios? É uma questão de tempo. Isso tudo vai explodir. Agora, é melhor que isso tudo exploda, porque isso está revelando os intestinos dessa doença que todos nós sabemos
E quem não sabe de informações intui, mas que precisa ser trazida à luz. Porque é só quando essas coisas são sarjadas e expostas é que a gente tem chance de dar alguns saltos de qualidade ética, ou no mínimo de maior temor cidadão em relação às consequências da não cidadania. No mínimo isso. Porque gente que não tem consciência precisa de temor para fazer as coisas menos ruins nas vidas delas. É só assim que o transgressor funciona. Por isso é que Paulo diz que a lei foi dada para transgressores. Para um indivíduo que está com o coração cheio de amor e que não está numa de transgredir, ele nem pensa em lei. Ele já naturalmente escolheu fazer o bem. Então a lei para ele não existe. Ele é filho da escolha do amor. VNV TV, o canal é você.